Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região de Gergesenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu aos joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito puro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. Toda a manada, mais ou menos de uns 5.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez em sua misericórdia. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês lembram que Jesus falou? Não nos deixeis cair em tentação. Todos nós somos tentados. Todos. E nós podemos ceder à tentação ou não. Jesus está dizendo:
Não nos deixeis, nós devemos orar ao Pai, não nos deixeis cair da tentação, ceder à tentação. É óbvio que aquele homem cedeu à tentação, pecou. Fraqueza humana do homem, e todos nós somos fracos. Temos uma tendência também para fazer aquilo que não devemos. Além da fraqueza humana, a presença do demônio, e ele cedeu. E a gente não sabe qual é o pecado daquele homem, mas talvez ele se entregou aos espíritos maus. E uma legião, uma multidão de anjos caídos, demônios, tomaram posse dele. Entendeu? E ele morava no meio dos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo. Mesmo com correntes, muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, e ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, por causa da força diabólica que estava nele. Existem demônios, sim, e são anjos caídos, e eles têm uma inteligência superior, uma força superior a cada um de nós. E o demônio quer nos destruir, porque a salvação veio para nós e não veio para eles. Eles caíram na tentação, eles caíram, e fizeram uma opção, caíram na tentação e foram separados para Deus, e não tinha salvação para aqueles anjos que caíram, e eles estavam com muita raiva de nós, porque Deus até mandou o seu Filho, e o Verbo se fez carne, Jesus entrou na nossa história. Jesus entra na nossa história e nos leva adiante. Existem demônios. Todos nós somos tentados. Somos tentados pelo nosso ponto fraco. Pelo vício mais comum que nós temos. Pode ser orgulho, pode ser gula, pode ser ressentimento, pode ser impureza, pode ser raiva, falta de perdão das pessoas. E nós temos que clamar e pedir perdão. Perdão, Senhor, misericórdia, e confessar que nós temos estes pontos fracos. E dizer, eu não quero mais. Eu peço que Jesus venha me salvar. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Davi, na primeira leitura, tinha caído no pecado, adultério. E depois ele mandou matar o marido daquela mulher. E sim, o homem em batalha faleceu de propósito, por ordens de Davi. E Davi aqui está chorando e disse, talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura, a felicidade, em lugar da maldição que está sobre mim. Davi foi perdoado. Jesus, Deus é misericordioso, pronto para nos perdoar, quando nós caímos na tentação, e nós temos que pedir perdão daqueles segredos que nós temos, daquelas coisas que nunca tivemos a coragem de falar, e Jesus é misericordioso, Jesus quer nos perdoar, e por causa da humildade de pedir perdão, nós somos fortalecidos. Admitimos, confessamos com um representante de Deus. E esta humildade
É uma graça, é uma bênção, não é? É uma bênção para cada um de nós. E Jesus é rico em misericórdia, pronto para nos perdoar se nós somos humildes, confessando os nossos pecados. A gente pergunta, mas por quê? Por que toda aquela destruição de porcos? 2.000 porcos. Os demônios entraram naqueles porcos e foram destruídos. Jesus queria mostrar a grande destruição que o demônio faz, demonstrando a morte de todos aqueles porcos. Grande prejuízo para o proprietário daqueles porcos. Não nos deixeis cair em tentação. E todos nós sabemos qual é a tentação que o demônio coloca diante de nós. E nós temos que dizer agora, não quero mais, não quero, não vou evitar aquelas tentações. Não quero mais. Abstinência total para alcoólatra, para a pessoa com vício de drogas, para a pessoa que cai na tentação de impureza, abstinência total de falar mal das outras pessoas, de querer mal às outras pessoas. Perdão para aquelas pessoas que nos machucaram. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, ó Pai.